Graça e paz para você que está me dando o privilégio aí de assistir esse vídeo. Eu sou o diácono Márcio Ribeiro e estou aqui mais uma vez para entregar algo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida também, tá? Como eu sempre faço, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no meu canal. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero pedir a você aí, continue me ajudando, compartilhando cada vídeo que tem aí no canal, porque isso vai fazer com que você me ajude a pregar o Evangelho a toda criatura, a espalhar essa palavra poderosa aos confins da terra. E para você que ainda não está inscrito, eu faço o convite para você se inscrever. Ao se inscrever, clica no sininho, porque aí você recebe as notificações toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Fica mais fácil para você acompanhar. Deus abençoe grandemente a sua vida também e que você também me ajude a compartilhar essa palavra, compartilhar cada vídeo, tá, que eu estou colocando aí no canal. Tá? Eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra ela traga paz, traga alento, traga esperança, alimente a sua alma. Se essa palavra vier como confronto, como consolo, como exortação, recebe da parte do Senhor, porque eu tenho procurado fazer isso até se Deus mandar fazer, uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento, de despertamento, mas eu sempre tenho procurado fazer isso com ética. Sempre tenho procurado fazer isso de forma educada, sem usar palavras grosseiras, sem agredir ninguém. Tenho pedido ao Senhor que me dê sabedoria e peço a você aí que tem entendimento da palavra de Deus que me ajude em oração também para que essa sabedoria possa me acompanhar. Cada vez que eu me colocar aqui diante desse gravador para poder fazer esse vídeo. Bem, o título da mensagem é: escolha olhar para a oportunidade em vez de olhar para a crise. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler todo o capítulo, não. São 51 versículos, eu vou destacar alguns. É uma história bem conhecida. É sobre Davi e Golias. Eu vou destacar alguns versículos. Eu começo falando do versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Então, o texto nos diz também que no versículo 4 menciona um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas e bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. O seu escudeiro ia à frente dele. Aí no versículo 8 a gente vê: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Perceberam aí a descrição de quem era Golias? O tamanho do cara, a estatura do cara, um guerreiro que nunca havia perdido uma batalha. Pois bem,
Isso era a crise que o exército de Israel estava passando. Vocês imaginem o cara azucrinando a cabeça deles, desafiando um homem. Imagina ele, de manhã e de tarde, não tem nenhum homem aí não para lutar comigo? Vamos continuar a leitura. Versículo 12 diz assim: Davi era filho de um efrateu, de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, Abinadab e Samá. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, estavam alistados no exército, no caso. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Imaginem isso, Golias toda hora de manhã e de tarde azucrinando eles. Tipo assim, não tem homem aí para lutar comigo não? Vocês são um bando de mariquinha? Estou usando uma expressão atual, contextualizada, para você ver como é que o Golias estava mexendo com a moral dos caras. Aí vamos entrar na oportunidade, tá? Lembra que eu falei de olhar para a oportunidade? Versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O versículo 27 diz: repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. Agora vamos voltar aqui, vamos continuar aqui. Algumas lições importantes nós temos aí. Davi não foi para lá para lutar. A oportunidade ele viu por acaso. Ele foi atender a um pedido do pai dele. Foi saber como estavam seus irmãos mais velhos, que estavam lá alistados no exército com Saul, e foi levar suprimentos, ok? Muitas vezes, a oportunidade para nós fazermos alguma coisa, seja no campo espiritual ou em outra área da nossa vida, aparece quando nós não estamos esperando, quando nós não estamos buscando. Mas nós temos que estar preparados e atentos. Outra lição que esse texto aí que eu estou lendo até agora nos apresenta: todos em Israel ali olharam para a crise.
Saul e todos os soldados, todos com medo. Davi olhou para a oportunidade. E Davi observou uma fraqueza de Golias que ninguém tinha observado. Nós lemos ainda agora, quando ele falou: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? O que Davi quis enfatizar? Que ele, como todos os israelitas, tinham a circuncisão, tinham a aliança com o Senhor. Golias não. Então, para hoje, século 21, nós somos aqueles que temos a aliança com o Senhor, temos o nosso compromisso alicerçado com o Senhor. Se você que está me vendo aí agora ainda não fez a sua aliança com o Senhor, essa é a hora de você fazer. Essa é a hora de você firmar os seus passos na presença do Senhor. Essa é a hora de você abrir o seu coração e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se a sua aliança no meio do caminho foi quebrada, esse é o momento de você refazer, porque aí fica mais fácil. Davi tinha essa aliança e ele logo mencionou isso. Opa, peraí. E aqui vai uma coisa muito interessante também. Lá no canal Notas de Encorajamento tem vídeos lá que eu vou falar sobre a matriz SWOT. Aqui nesse texto a gente observa. Davi olhou a oportunidade quando ele escutou que o rei daria riquezas ao homem que matasse o gigante, daria a mão da filha dele em casamento e isentaria toda ele e a família de impostos durante toda a vida. Davi enxergou uma oportunidade, está lá na matriz SWOT. Davi olhou uma fraqueza de Golias, ele não tinha aliança com o Senhor, e ele olhou uma força dele, ele tinha aliança com o Senhor. Agora, ele também entendeu que o tamanho dele era uma ameaça. A matriz SWOT fala exatamente disso: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Agora, vamos lá, vamos continuar no texto. Então, aí eu vou passar agora para o versículo 30. Davi então se virou para outro, perguntou a mesma coisa e os homens responderam a mesma coisa. Então ficou bem enfatizado ali. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. E Davi falou para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aí Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Mais uma vez, Davi reiterou que ele tinha aliança com o Senhor, Golias não. Ele pelejava em nome do Senhor, Golias não. Então Davi estava atento, ele sabia quem ele era, ele sabia que a força dele vinha do Senhor. Vamos continuar na leitura aqui. Saul até tentou ajudá-lo, né? Cedeu lá a armadura dele, emprestada, coisa e tal, mas não deu. Por quê? Aí vem uma outra lição que nós temos que aprender. Muitas vezes nós temos que lutar com as nossas armas, não com as armas dos outros. Deus coloca à nossa disposição as armas adequadas para nós lutarmos. Davi, quando pastoreava lá as ovelhas do seu pai, o que ele tinha na mão era a funda. Ali ele lutava com aquilo que ele tinha.
Saul teve excelente intenção de dar armadura, de tentar ajudar Davi a se proteger, mas não deu. Davi não tinha experiência com aquilo, não sabia manejar aquilo. O forte do Davi era usar a funda. Vamos continuar a leitura. Versículo 40. Pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: venha aqui, darei sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui nós vemos outras informações bastante importantes. Enquanto Golias enfatizava sua própria força, amaldiçoando Davi, falou que ia matá-lo, Davi falou: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Davi reconheceu que Golias era um guerreiro preparado. Davi reconheceu que Golias sabia lutar. Mas Davi falou também: eu vou contra você em nome do Senhor, a quem você tem afrontado. Davi não falou que ia no nome dele, falou que ia no nome do Senhor. Aí está o segredo. Ele sabia que a força dele vinha do Senhor. E essa mensagem para você e para mim hoje é atual. Nós temos que saber que a nossa força está no Senhor. É no nome dele que encaramos o gigante, não é no nosso nome. E ele continua falando: o Senhor me dará, o Senhor te entregará na minha mão. Ele não falou que ele faria. Depois é que ele falou: aí eu matarei. Mas primeiro ele falou: o Senhor te dará, o Senhor me dará, o Senhor te entregará na minha mão. Perceberam a diferença? Vamos continuar a leitura. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Perceberam aí? Caiu com o rosto no chão. O texto até aí não diz que Golias estava morto. Mais uma vez, Davi reiterou que a força vinha do Senhor. Davi observou outra fraqueza de Golias. Além dele ser um incircunciso que não tinha parte com o Senhor, que não tinha aliança com o Senhor, o Davi ainda percebeu que o único lugar que não tinha proteção em Golias era a testa dele. Ele estava coberto com armadura, com escudo, com tudo. Davi, ele reconheceu que ele tinha a força que vinha do Senhor, tinha habilidade com aquela tiradeira, ele sabia que aquele arremesso tinha que ser certeiro. Ele fez a parte dele. Ele foi ao gigante com a fé que ele tinha, com a ousadia que ele tinha, com a força que ele sabia que vinha do Senhor. Ele fez a parte dele. E a pedra o Senhor cuidou para que fosse certinha na testa do Golias. O Golias caiu. Em nenhum momento você vê aí a informação que Golias estava morto. E aí vem outro segredo que nós vamos ler agora,
E nós vamos aprender qual é esse segredo aí, que serve para a nossa vida também. Davi correu, vou ler o versículo 50 de novo. Perdão, vou ler o 49, vamos lá. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto em chão. 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu. E aí o texto diz que ele o matou, porque ele correu, se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Percebeu? Golias caiu meio morto. Aqui o 51 fala que quando ele pegou a espada do Golias e desembaiou, ele acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Perceberam? Muitas vezes nós achamos que o gigante está morto, mas não está. Eu vou dar um exemplo aqui, que aí vai ficar claro. Vamos lá. Um casal está enfrentando dificuldade no casamento, tá? Então, a mulher avisa para o cara, para o marido, nosso casamento não está legal, precisa melhorar. Aí o camarada começa com a parte espiritual, beleza, fez a escolha certa de orar, coisa e tal, mas não faz a parte que ele tem que fazer, mudar a conduta, mudar a postura, emagrecer, procurar um trabalho, mudar a forma de falar com a esposa, mudar a forma de falar com os filhos, sei lá, não faz a parte dele que ele tem que corrigir na convivência. Aí o casamento dá ruim. Ou seja, ele até tinha derrubado o gigante com a oração, né? Porque aí as coisas começam a acalmar dentro de casa, coisa e tal. Mas ele tinha que pegar a espada e cortar a cabeça. Fazendo o quê? A parte dele. Cuidando da aparência, cuidando da higiene pessoal, emagrecendo, arrumando um trabalho, melhorando a forma de tratar a esposa, os filhos, etc, etc, etc. Variando aí de casal para casal. É só um exemplo que eu estou dando para nós entendermos que muitas vezes não basta só derrubar o gigante. O texto falou que Golias caiu. Estava ali meio grogue, coisa e tal. Podia estar até quase morto. Mas o texto no versículo 51 fala que Davi acabou de matá-lo quando ele pegou a espada e cortou a cabeça dele. Então, essa é a questão. Entendeu? Não basta só derrubar o gigante. Não basta só derrubar. Tem que matar. Aí vamos continuar o texto, e aí fala aqui o versículo 52, os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Bom, o que nós aprendemos nesse texto, e assim nós vamos caminhando para o encerramento dessa palavra. Davi, ele olhou para a oportunidade em vez de olhar para a crise, certo? A crise era a ameaça, aquilo que a gente fala na matriz SWOT. A oportunidade foi o quê? Os prêmios que o rei daria para quem matasse o gigante. Riquezas, a mão da filha mais velha, isenção de impostos para ele e para a família até o fim da vida. Davi enxergou a oportunidade. Aprendemos que a oportunidade, muitas vezes, ela vem de repente, quando a gente não espera. Davi não foi para lá para guerrear. Davi foi para lá para levar comida para os irmãos e saber como os irmãos estavam para ele poder informar o pai dele. Ele não foi para lá para guerrear. Nós aprendemos também que muitas vezes a batalha tem que ser travada com as armas que nós temos nas mãos. Nós temos nas mãos. Não adianta tentarmos pegar armas dos outros. Aprendemos também que a nossa força vem do Senhor, não é nossa. Davi nos deixou essa lição. Davi, quando enxergou também que Golias era o incircunciso, ele enxergou uma fraqueza do Golias. Davi, quando viu que a testa dele estava descoberta e era ali que ele tinha que acertar a pedra, ele descobriu outra fraqueza do Golias. Ele entendeu também que o Golias realmente era uma ameaça, era um guerreiro grande, experiente, estava bem armado, estava bem protegido,
Tudo isso ele reconheceu, ele não subestimou, mas ele foi em nome do Senhor, ele deu ao Senhor o crédito, deu ao Senhor a honra, deu ao Senhor a vitória, reconheceu que do Senhor vinha a força dele, e foi aí que ele venceu. E que essa palavra, todos esses ensinamentos aí que estão aí nesse vídeo, que você possa memorizar e colocar em prática, assim como eu aqui também, tá? E que Deus possa abençoar essa palavra poderosa e que ela realmente germine na minha vida, na sua vida, germine no meu coração e no seu coração. Eu finalizo então dizendo o tema: escolha olhar para a oportunidade em vez de olhar para a crise. Escolha olhar para a oportunidade em vez de olhar para a crise. Que Deus abençoe essa palavra, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Espero você aí no próximo vídeo, se assim o Senhor me der permissão, se assim o Senhor me der a palavra. E eu peço mais uma vez a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quando você se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações. Se você sentir desejo ali, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você entendeu e que precisa refazer sua aliança com Deus, caso ela esteja quebrada, ou fazer uma aliança com Deus, caso você ainda não tenha feito e quiser deixar seu nome aí para oração, deixa seu nome aí no comentário para oração. Se você me permitir, eu posso encaminhar para a minha igreja, para o meu pastor, para que então você possa receber um contato, quando essa pandemia acabar aí, receber uma visita, enfim. Ou se você preferir qualquer igreja que seja perto da sua casa, não importa. O importante é estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, entendeu? Fazendo, refazendo sua aliança com o Senhor. Isso é o mais importante de tudo. Tem muita igreja disponibilizando cultos online aí no meio dessa pandemia aí, dessa quarentena aí. Você também tem aí os cultos online aí à disposição. Esse é o desejo do meu coração, e que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Então eu espero você nesse canal, próximo vídeo, com a sua inscrição feita, e que você me ajude a compartilhar esse vídeo, que essa palavra chegue aos corações de todos aqueles quantos precisarem. Deus te abençoe.